Olá, sábio desse canal, sábio desse perfil. Por aqui, Milena Aquino, para mais uma live de collab, onde eu trago um autor de livro que me chama a atenção por algo. O benefício de você ficar nesse vídeo até o final é: eu desejo que nós aqui, no nosso papo, te entreguemos algo que toque seu coração, para você evoluir no seu ser. Então, de cara logo, pega um papel, um lápis, uma caneta ou seu celular, porque a gente esquece aqueles saberes que saem assim da boca do colega, que é da própria experiência dele, que nos enche. Então, pega esse papelzinho aí, esse lápis, o celular e vem pra live. Gente, ali tá o nosso livro juntos. O título dessa live é Nosso Livro. E a Cris, que é a minha convidada, de todos os 32, é aquela que eu mais me aproximei. E eu trago ela hoje pra cá pra também te trazer uma mensagem, um saber especial da vida dela. Esse nosso livro aqui é da classificação de vida cristã. A gente publicou agora em abril e começamos uma vida junto no ano passado, onde a gente se conheceu. Então, vou mandar aqui para ela o convite. Eu conheci a família dela, os filhos, mas eu não tinha conhecido a história que está aqui. O como ela entrou no caminho plenitude. Como foi isso? Só depois de chegar em casa. Oi! Olá! Tava perdida aqui. Você achou? Me achei! Então tá bom. Eu estava aqui fazendo uma introdução sobre como eu te conheci e dizendo que você é a que eu mais conheci, né, do livro, dos autores, né? A que eu mais me aproximei. E aí eu estava falando, mesmo tendo conhecido mais, eu não sabia da história que tinha aqui, né? Porque não foi assim tão forte. Eu estava falando um pouco de você até você chegar. Ai, Enfim, agora, desculpa. pelas suas próprias palavras, Cris Pedral, quem é você, minha querida amiga? Pois é, sou uma mãe com 3 crianças. Na verdade, tive 5 filhos, 2 faleceram e 3, um tem 17 anos, que é o Gustavo, tem o Felipe de 10 e a Letícia de 7. Que cobre meus dias de muita lição, muito aprendizado. E agora eu estou mentora, coautora, né? Agora somos coautoras. Sou Palestrante, empresária. Oi? palestrante. Palestrante. Agora eu sou empresária também. E tô nessa jornada, né? De autodescobrimento, eu falo que é uma grande jornada do empreendedorismo, né, em si, porque estou divorciada, então assim toda a minha caminhada ela vem como um renascimento, né? Tanto que até a minha empresa ela se chama Fênix. Fênix. E não é por acaso, né? Inclusive você vê pela história, né? Que tá no livro. Então, a todo momento, estou me reinventando, estou inovando e juntando os cacos e seguindo para cima e, de repente, surge algo muito bacana. E é isso. Essa Que sou massa. eu. E, gente, eu esqueci de falar uma coisa também que eu descobri no nosso último encontro. A Cris é a caçula dos irmãos. Sou a caçula. Isso muito
muito mexeu comigo, assim. Depois eu vou te mandar uma foto da minha irmã. Agora, você aqui, assim, agora, tá me lembrando mais ainda. Ai, meu E Deus! juro pra você. Você tá com o cabelo solto, né? E É, daquela vez que eu te vi, você tá com o cabelo amarrado. preso, assim, de ladinho. Então, Depois você eu tenho, tem dois irmãos. eu tenho dois irmãos homens e uma mulher, né? Ah, Então, tá. eu sou a caçula entre quatro. E eu sou a mais velha de quatro. Que coisa, né, amiga? Que coisa. Você Sim, vê. Deus une pessoas, né? É, Une pessoas. Ele gerencia a nossa vida para a gente se encontrar. Nosso encontro foi muito marcante para mim, eu me lembro. E aí a gente foi crescendo nisso. Nesse viver a partir daquele dia, conectado e crescendo. Eu, quando cheguei em casa, depois do nosso último encontro, fui ler isso aqui e fiquei, até falei para Ana, fiquei assim um pouco chocada com essa história. Gente, é um chocado porque realmente faz sentido com a Fênix. E eu separei algumas frases que eu gostaria que a gente desenvolvesse aqui na nossa live. bora. Eu falei que o objetivo aqui, no início, antes de você chegar, é a gente tocar as pessoas com algo que sirva para a vida delas de algum jeito. Topa? Tô, com certeza. Então Tamo tá bom. junto. Fechou. Gente, assim, vamos descobrir na história, mas vocês podem comprar um livro, né? Para ver outras histórias e confirmar essa história que a gente vai conversar aqui agora. Eu vou contar a frase que mais me impactou. De primeira, assim, das 5 páginas. Ali morri. Desenvolve esse negócio para mim, amiga. Ali morreu, foi tipo Jesus Cristo, como é. E também que eu queria saber como foi escrever isso aqui. Ali morri. Entendeu? São duas perguntas. Essa foi a frase mais impactante que eu li. Aí a pergunta é, como foi o Ali Morri? E depois, como foi escrever isso aqui no papel? Ali Morri. Porque na hora que eu li, eu senti um negócio aqui. Aí para a pessoa que escreveu, eu tô imaginando como foi. Vai lá. Foi muito choro. É assim, para mim, eu falo hoje tranquilamente que eu não sou mais a mesma. Né? Depois desse evento, houveram algumas mudanças na minha vida, inclusive o divórcio. Né? Ele aconteceu na mesa de cirurgia. Porque ali eu estava com muitas expectativas e tentando. Eu via que era muita expectativa para pouca realidade. Então, quando eu me vi de frente com a morte, quando eu senti o cheiro da morte, eu falei: acabou meu tempo. E quando você se vê nesse cenário de eu não tenho mais tempo, aí você fala: é tudo ou nada, né? Então, ali morreu uma pessoa que criava muita expectativa para pouca realidade. Ali morreu uma pessoa que não tinha identidade. Ali morreu uma mãe que achava que cuidava dos filhos, mas na realidade estava tentando provar que era a melhor opção. Ali jaz uma mulher que vivia um falso cristianismo. Então, assim, ali passou um filme na minha cabeça, né? No momento em que eu estava na antessala de espera, né? Eu falo do parto, né? Da cirurgia. E aconteceram, assim, foi rápido, mas ao mesmo tempo foi muito lento. Porque eu até acredito que os últimos instantes da pessoa é assim, entendeu? Porque hoje, inclusive, eu não tenho mais medo da morte. Eu já fiz uma conexão com ela. Então, hoje eu fico... Minha mãe até fala: nossa, Cris, você fica... Minha casa ela é grande e escura, né? Os meus filhos saem, eu fico sozinha. Você não tem medo? Não tenho medo.
né? Então nasceu uma nova mulher ali, com mais coragem, com mais vontade de viver. Então eu acordo todo dia, até hoje, já fazem 5 anos. Até hoje, quando eu acordo, eu consigo sentir o ar, eu consigo olhar pela janela e ver as plantas. Eu sou apaixonada pelo céu e antes eu não via isso, eu não tinha tempo para isso, né? Antes eu estava dentro do escritório ou dentro de casa. E eu vivia superficialmente, né? Eu vivia tentando descobrir coisas que não era da minha conta, né? Na verdade, eu achava que era da minha conta, mas não era. Então, ali eu comecei a ver que meu tempo ele é muito precioso. Então, ali começou um novo relógio. Por isso que eu falo que ali eu morri. Uau. Porque ali eu comecei a contagem e hoje eu falo, eu tenho 5 anos extra na Terra. Né? Então, a minha contagem ela é inversa agora. Que antes desse momento, eu tinha a falsa ilusão de que ia ser eterna. Porque a gente não pensa muito na morte, né? Não. A gente tem medo de falar da morte. Né? Então, quando eu falo que eu faço a desconexão é porque eu sinto ela. Eu tive até um cenário com o meu irmão e eu senti ela presente de novo. Aí eu já mudei minha conversa ali, eu já entrei, entendi a forma que eu tinha que agir e graças a Deus, de novo, ela não alcançou o que ela que ela queria, né? Mas assim, e hoje eu vivo realmente como se fosse o meu último dia. Então eu vivo intensamente. Você me vê assim, esses dias eu tava na roda gigante dançando Beyoncé com as minhas amigas. Ah, Agora eu sou amiga da última hora. A Elis me chamou, vamos pro Rio de Janeiro, vamos agora. Aí foi lá, vamos. Dá pra fazer? Dá. Então, assim, o meu raciocínio ele ficou muito mais lógico agora. Então, é assim, dá pra fazer? Dá. Então, eu penso nas consequências rapidamente. Dá pra fazer? Dá pra fazer? Então, vamos. E aí, sempre assim, otimizando o tempo. E sempre tentando qualificar o máximo que posso. uau. Esse E é o como efeito da morte sobre a vida, né? é o efeito da morte sobre a vida? Uau. Vitoriosa sempre. Gente, o capítulo da Cris se chama O Cheiro da Morte. Então, por isso que ela falou isso várias vezes. E essa foi a primeira frase. Cris, agora como foi escrever essa frase, gata? Porque escrever a minha história, eu sei como foi. Aí eu quero saber a sua. Porque uma coisa tá aqui. Aí depois, quando a gente bota aqui, ó, quando a gente bota aqui, tem uns detalhes. Você que está ouvindo a gente aqui, ó, tem várias pessoas. Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Você que ainda não escreveu um livro, já fica sabendo. Eu tô falando de mim agora. É um processo doloroso em algumas páginas. Conta aí para nós, Cris, o seu processo. Eu tô chamando até algumas pessoas aqui, vamos todo mundo, chamar todo mundo aqui para ver. Chama. Na verdade, Ah, esse livro ele tem sido pensado ah, há muito tempo, né? Então, desde setembro eu tô com ele aqui, né? Então eu peguei uma fatia dele e falei, não, eu vou colocar ele como abertura como coautora, mas ele já faz parte, essa cena é um resumo do meu livro. sim, Então entendi. eu vou escrever a narrativa desde, assim, eu vou voltar e vou até um pouco mais para frente desse episódio, porque dali nasceu realmente, eu vou focar na hora que eu escrevi, né? Na Eu morri. hora, sim. Eu Você não sentiu? é que hoje para mim eu não tenho problema de falar que eu morri naquele dia. É esquisito para quem ouve, mas até na parede da minha casa antiga chegou uma hora que eu fiquei tão assim, eu quero viver, eu quero fazer, que eu comecei a escrever pelas paredes, literalmente. Então eu comecei a desenhar nas paredes, eu fiz uma árvore, eu fiz aquele plano 40 mais, 40 coisas que eu tinha que fazer antes de fazer 40 anos. E eu desenhei a árvore no meu quarto porque eu queria ter um objetivo muito claro.
Ah, E em uma dessas pinturas que eu fiz, eu coloquei aquela lousa preta, né? Que você consegue escrever e sei. colocar foto. E eu coloquei a minha última foto. A última foto que eu tirei antes de ir pro hospital. Certo. E ali eu coloquei que parecia que era o fim, mas era apenas o começo. Porque ali seria a minha última foto viva. E a gente sai para o hospital, a gente sai para o hospital, a gente sai para a vida, sai andando por aí. E a gente não pensa, vai ser minha última foto, vai ser meu último adeus. E a única coisa que eu pensei no hospital é assim, poxa vida, eu não me despedi dos meus pais, não falei que eu amava eles, não me despedi da minha filha, ela tinha 6 meses. Eu vou ser uma lembrança, uma rara lembrança para ela, ela só vai me conhecer por foto. Então, quando eu falo que eu morri, eu acho que antes dessa cena eu ia falar, ai meu Deus, que coisa, que menina mórbida, né? Falar, ai, morri. Não, mas eu já não penso assim, eu não penso na morte como uma punição, né? Eu penso na morte como uma passagem. Então, eu sei que, na verdade, eu comecei a pensar de uma outra forma. Ah, Porque, na verdade, eu sei que nós viemos do céu, né? E conseguimos uma legalidade para ficar aqui na Terra. Então, eu só vou voltar para minha casa, né? Só que eu quero voltar para minha casa com a minha missão cumprida. Então, eu não deixo de falar eu te amo, eu não deixo de fazer o bem, eu não deixo de fazer o que eu tenho que fazer hoje. Porque eu já não sei se eu vou ter o amanhã, porque eu tô no meu extra, né? Então, eu tô no meu extra. Então, para mim, não foi dor escrever que eu morri. Eu falo. entendi. E nessa foto, toda vez que eu passava, eu via ela. Eu estava com dor no momento, com uma pequena dor, sabe assim? Sem querer dar o braço a torcer, tava assim. E tava assim, a minha fisionomia não era boa, não era bonita, porque eu tinha acabado de perder minha avó, eu tinha tirado uma semana de férias para cuidar do meu pai. E Deus, por sua infinita bondade, na verdade, ao invés das férias para ele, era para mim, e eu não sabia, né? A semana que eu tirei para cuidar do meu pai, eu fiquei internada, eu fui internada. Entendi. Cris, então você teve um processo no intestino cirúrgico e na mesa de cirurgia foi ali Na morri. verdade, foi assim. A minha apêndice suturou Cris, jura? e eu fiquei 12 dias com ela suturada. Com 3 dias, ela dá infecção generalizada e a pessoa morre, né? E por que que eu sei? Que foram os 12 dias. Porque eu estava no hospital cuidando da minha avó. 2 dias antes dela morrer, eu comecei a sentir a dor. Mas era uma dor que não me parava, sabe? Eu sentia aquela coliquinha assim, ai, não. E tava cuidando dela ali, aí ela faleceu. Aí eu tirei a semana de férias. Porque meu pai começou a ter miocardia. Então eu tava cuidando do mundo e tava esquecendo de mim. Então eu não tava dando atenção pra minha dor, né? Então eu só fui pro hospital porque a minha cunhada falou, Cris, eu sou muito bagunceira. E nesse dia eu tava quieta. E eu tava assim, aí eu fui fazer o almoço da família, eu fui no pet shop, fui levar minha prima no ponto. Aí a minha cunhada falou assim, Cris, você não tá legal. Eu falei, é uma cólica esquisita. Ela falou, vai pro hospital. Quando eu cheguei lá, Cris, aquela cunhada da farofa maravilhosa, cunhada da manda farofa, beijo pra ela. ela tá aí na live. A Kelly, meu, Beijo, cunhada. ela é o meu tesouro, tesourinho. Kelly, eu te amo. A cunhada da farofa. Que farofa! Que farofa! Né? Pois é. E aí eu fui e, e quando eu cheguei lá, a médica já falou, olha, tem alguma coisa muito esquisita. Porque eu tô vendo uma massa e. Só que eu cheguei andando. E quem normalmente tá com a apêndice suturada, ela vai assim, já nas últimas, chorando, vai amarelo. Eu vi um rapaz com a apêndice suturada, ele tava assim, rolando no chão amarelo.
E eu andando assim, e eu, moça, eu preciso ir embora. Me libera, só quero um remédio. Ela falou, não, tem alguma coisa muito errada e você vai ter que ser operada agora. Aí eu falei, como assim operada agora? Na época eu tava casada, eu falei, olha, eu só liguei, ó, o carro tá no estacionamento tal, você pode tirar porque eu vou ter que ser operada agora. E falando assim, eu vou ser operada agora. Eu falei, como assim? Eu falei, então, não sei, vou ser operada, porque eles, pelo o meu quadro sem dor, eles falaram, não faz sentido, não tá batendo. E aí, porque eu fui andando sozinha, fui pro hospital sozinha, fui andando, foi só tomar remédio e calar a boca. Sabe assim, aquele, ai, rápido, 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 eu vou embora. E aí, quando eu cheguei lá, o médico tirou 60 centímetros de intestino necrosado. Tá aqui, isso aí. É. E ele falou assim, é um médico renomado, e ele falou assim, eu nunca vi um negócio desse. Ele falou, eu nunca vi. Ele tirou foto e me mostrou. Você quer ver? Eu falei, claro que eu quero. Porque, inclusive, em cirurgias desse tipo, a pessoa, é comum a pessoa ter, ela ficar em coma, né? Não ter aderência, né? Enfim. E eu não fui só normal. Em 7 dias, 10 dias eu tava em casa de novo. Que Já benção. correndo. E aí, as coisas elas foram acontecendo assim. Foi muito rápido, né? Então, entre eu saber que tinha que fazer a cirurgia e a cirurgia, eu passei um filme onde eu vi que eu perdi até ali, eu estava com 37 anos, até ali eu tinha perdido uma grande oportunidade de ser feliz, né? Eu estava correndo atrás de ansiedade, eu queria expectativas que não podiam ser supridas, né? Não sozinha, né? Entendi. E aí, depois disso, eu falei. Aí eu fiz uma oração, mas eu não sei se você quer continuar, ou coisa que eu já tô falando tudo, né? Não, fale da oração, fale da oração. Então, para uma pessoa que foi criada num lar evangélico, né? Eu descobri que eu não tinha um contato íntimo com Cristo, né? Então, ali, na hora que eu me vi sem tempo, que eu falei, eu não volto mais para casa. Aí eu falei, Senhor, é o seguinte. Aí eu tive literalmente um papo reto com ele. Porque aí eu perdeu aquela distância de o Senhor tá lá distante, entendeu? Então nós fizemos assim. Na verdade, nem foi ele, fui eu que fiz o. Aí eu falei, Senhor, é o seguinte, eu quero muito te ver. Quero ver minha avó, quero ver minha tia, meu bebezinho. Mas eu tenho 3 crianças aqui que o senhor me confiou e eu não fiz direito. Se o senhor permitir que eu fique, eu prometo que eles vão te conhecer através da minha vida e eu vou fazer o melhor que eu posso por eles. Uau. Mas, se o senhor não quiser, eu estou pronta. Eu acabei a cirurgia, correram comigo acabei a oração e correram comigo para a cirurgia. Então foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Que coisa. E graças a Deus que eu tive essa oportunidade ainda de ter essa conversa, né? Ó, meus olhos, gente, olha essa frase. Meus olhos foram abertos para o mundo espiritual de uma forma que nunca mais foi a mesma. Não. Antes eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora eu posso senti-lo e vê-lo. E hoje tenho intimidade com ele. Essa é uma das frases aqui também que mega me tocou, tá riscado aqui, que eu só leio assim, gato. Eu só leio riscando e como eu estou trazendo todo mundo, quer dizer, meu foco é trazer todo mundo, né, para conversar aqui. Parece que quando a pessoa vai falando a história e a gente vai entendendo, aí vai entrando aqui e falando e sentindo mais, né, com mais força. Amiga, então, é assim, essa foi a sua entrada no caminho da plenitude. É isso? Foi. Esse foi o seu momento de entrar no túmulo e falar assim, eu só saio daqui para a plenitude nessa vida terrena. Sem dúvida. Quando porque 37 anos você tinha?
Oi? 37 anos você trinta e tinha. sete anos eu tinha. Tava com uma bebê de 6 meses. O Felipe, eu acho que ele tava com 6 anos, 3 anos. E o Gustavo com 10. Você teve alguma espécie de visão que você possa contar aqui que não vai estar no seu livro? Alguma coisa assim transcendente, diferente que você possa falar? Ó, Aconteceu naquele... algo assim, tipo, caraca, vi Jesus. Assim, naquele momento, não. Aconteceram depois. Então, depois, aí eu comecei a ouvir vozes, comecei a ver... Eu Certo. falo assim, mas assim, o que Ficou mais acontece sensível, né? Você é, ficou mais sensível. fiquei. Fiquei porque em alguns momentos, eu vou contar um que foi muito, muito chocante, foi o primeiro. O Ah, primeiro acontecimento, né? A advogada que fez o meu divórcio, ela eu tava trabalhando, porque aí eu comecei a ter mais intimidade com Deus. E quando você tem mais intimidade, você conhece mais a voz, né? Você reconhece mais, você sente mais. Então, assim, para mim, acabou ficando um pouco mais. Depois dessa experiência, com certeza as coisas mudaram, principalmente nesse sentido. Da sensibilidade, que eu falo do cheiro, é ah, porque é aquele momento que você sente, né? Assim, você sente. E, e aí eu tô trabalhando, e aí eu vi, assim, liga pra ela. E eu comecei assim, eu sou meio desaforada. Eu falo até que Deus ele me trata assim, porque eu sou ruim. Porque se eu fosse entendi, boa, a vida seria mais fácil. entendi. E aí eu falei, e assim, liga pra ela. Eu não vou ligar. Liga pra ela, mas meu Deus, ela nem me conhece direito. Eu só tive 2 sessões com ela. Uma pra escrever o divórcio e a outra pra assinar. E discutindo. Liga, eu. Assim, aí eu comecei a ouvir a voz dela. Eu falei, ah, não, tá, tá, tá. Aí eu fui. Com ela, eu tive um contato, a única troca de e-mail foi do divórcio que ela mandou. Então eu tive que resgatar o e-mail, aí eu achei, aí eu mandei para ela uma mensagem, né? Falei, olha, Deus quer que você saiba que ele te ama muito e eu vou te, não sei se você se lembra de mim. Eu até descrevi para ela. Eu falei, você fez meu divórcio. No dia do meu divórcio, o pai dos meus filhos passou mal e eu fiquei abanando ele. Mas enfim, Deus só quer que você saiba que Ele te ama. E deixei um versículo para ela: leva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Beijo, tchau. Certo. Aí eu voltei a trabalhar, sumiu. Eu falei, agora eu tô em paz. Aí continuei trabalhando. Aí, 5 minutos depois, ela me manda uma mensagem: me adiciona no WhatsApp, por favor. Aí ok. Aí ela me liga. Não, aí eu liguei pra ela, né? Aí ela falou assim: eu quero conhecer o seu Deus. Eu preciso conhecer o seu Deus. Aí eu, por quê? Sério? Que bom. Ela falou assim: porque eu tive uma conversa íntima com ele que só ele sabia. Ela disse que estava na delegacia e ela começou a chorar na hora, porque ela estava com uma amiga doente e ela estava questionando Deus. E aí ela fez um questionamento com ele, e aí ela fez e foi trabalhar, e aí depois ela recebeu a mensagem no celular dela. Ela estava na delegacia, ela falou: olha, eu não tive como ficar normal. Eu quero conhecer seu Deus, porque só ele pode ter me ouvido e respondido através da sua vida. E eu fiz, ok. Uau! E, Caraca, é, Cristo do céu. e Tem aí, alguém falando aí, a Cris também já teve revelações com a minha vida. Deus purinho. essa minha prima Amanda, ela é maravilhosa. Ela Então, tá nos antes do Estados Unidos. morrer, então, antes do morrer, era quase zero essa comunicação. Depois do morrer, Sabe por quê? por quê? Porque eu esvaziei de mim.
Porque eu percebi que tinha muito de mim nesse corpício e tinha pouco de Deus. Uau. Então, eu era capaz de falar que eu era a quarta pessoa da Trindade, porque eu era santa. Imagina, eu pecar, eu não roubo, não mato, né? E, na verdade, era pura falsidade. Então, quando você vê qual que é a realidade mesmo, de fato, que é assim, a verdade pura e crua, que é assim, é você e Deus e acabou. Ali no hospital não tinha ninguém para interceder ali por mim, entendeu? Ninguém queria lá, olha, eu vou morrer no teu lugar. Ó, isso daqui. Não, era eu e Deus. Então, assim, era um papo reto, era assunto meu e dele. E ali ele foi misericordioso, porque eu tinha aprontado já as minhas, já tava já, né, assim, tampando o sol com a peneira, achando que ele não tava vendo nada, né? E Hum. aí, quando eu vi que realmente, olha só que ridículo isso, né? Só me restava ele. Eu comecei a entender que, na verdade, em primeiro lugar ele, me resta o resto. Em Entendeu? primeiro, gente, olha essa frase. Em primeiro lugar, ele e o resto, o resto. É tipo, buscar primeiro o reino de Deus, mas é atualizado, né? Em primeiro lugar, ele, o Exatamente. resto é resto. O resto é Tipo, resto. se Por... você fosse fazer uma camiseta para sair depois da mesa de cirurgia, era, em primeiro lugar, é ele, o resto é resto. O É resto essa é camiseta? resto. O resto é resto. Porque eu comecei a entender que eu não tô aqui por acaso e que eu não tenho controle, né, da minha vida. Que a gente acha que a gente vai morrer de velhice, acha que a gente pode morrer saindo de carro e batendo. Mas, na verdade, eu estava apodrecendo em vida, como muitas vidas estão por aí, apodrecendo em vida. Nossa, outra frase forte. Eu estava apodrecendo em vida. Gente, o capítulo dela, daquele livro, é O Cheiro da Morte. Aí ela tá contando toda a história e ela tá trazendo umas pérolas aqui. Eu estava apodrecendo em vida. Será que tem alguém aqui ouvindo a gente, Cris, que está apodrecendo em vida e precisa de um unguento, um óleo do Senhor, né? Para limpar e purificar. Se você tiver numa situação difícil, lembra que tem um Senhor que encontrou a Cris e deu mais uns dias extras para ela. Ele também pode te alcançar. Ele também pode. Fala aí, Cris, você não pode? Para quem está ouvindo a gente aqui, está passando uma situação de doença como a sua, ou algum outro problema. Na verdade, a pior doença é aquela que você não sabe que tem, né? Então, se eu tivesse feito uma investigação interna, tivesse feito, né, aquele olhar para dentro e feito uma pergunta, será que se eu morrer hoje, eu vou ter cumprido a minha missão? Né? Que essa pergunta eu fiz lá no hospital. Eu falei, será que eu cumpri? E eu percebi que não. Só que eu não tinha mais tempo de corrigir. Eu não tinha mais tempo de dar uma ligação. Então eu tava com muito rancor. Eu tava com muita mágoa. E eu tava guardando para amanhã, desculpa. Eu tava guardando para amanhã. Eu não nem pedi bênção para os meus pais. Normalmente eu peço bênção para sair, mas eu saí tão correndo que nem a bênção deles eu pedi. Eu nem beijei meus filhos, eu saí correndo e falei, eu já volto. Né? E com aquela ilusão de que eu iria voltar, né? Então hoje eu já tomo alguns cuidados, gente. Olha, eu amo você, olha, eu tô aqui. Você precisa de alguma coisa? Olha, a gente tá, sabe? E sempre entendendo que eu posso não ter o amanhã. E aí eu comecei com uma missão de preparar os meus filhos para eu não estar amanhã e eles não sentirem tanta falta ou não se sentirem menos amados caso Uau. eu falhe, né? Quando eu falhar. Porque, na verdade, o meu anseio é que eu vá antes deles, né? Essa é a lei natural, né? Essa é a lei natural. Essa é a lei natural e tá certo. Agora, tem como fazer essa investigação também. Se por acaso vocês se pegam sentindo um vazio enorme,
uma vontade, uma agonia, né? Às vezes até por estar focado em outras pessoas, né? Porque a gente descarrega isso cuidando da vida dos outros, né? Então, se você tem essa vontade de cuidar e de necessidade de aprovação, não, eu preciso ser amado. Não, eu tenho que buscar essa pessoa, porque existe aquela situação, né? 99 pessoas te amam, mas você pega aquela pessoa que não te ama e coloca toda a sua expectativa em cima dela. Ali, é... Tati. Ai, Tati, você é demais. Ali você vai perceber que o tamanho do teu vazio é o tamanho de Deus, é o tamanho que falta Deus em você, entendeu? Então, eu sentia muito esse vazio, mas eu tinha vergonha de falar, poxa, eu tô na igreja, como que eu vou falar que eu tô sentindo um vazio, sendo que eu tô dentro da igreja? Sendo que a igreja é um hospital. A igreja não é lugar de santo. A igreja é lugar de doente. Então, eu vou para a igreja hoje porque eu quero me tratar, eu quero me cuidar, entendeu? E aí eu comecei a olhar, até falando de erro dos outros, eu comecei a olhar, quem sou eu para julgar, meu Deus do céu? Imagina, eu sou pó, eu não presto. Por isso que eu falei que eu sou tão ruim, tão ruim, tão ruim que Deus usa estratégias, né? Mas eu falo assim, eu falo que eu tô dominada pelo espírito, porque eu sou sanguínea. E uma das coisas que me ajudou também foi fazer o CR, né? Que foi onde eu conheci a dona Tati. E Deus tem me presenteado assim, ó, igual a Dani. Tá vendo? Tem algumas pessoas que desde então eu comecei a conhecer, como você, Milena, a Tati. E assim, outras pessoas assim que eu vou ser até injusta se eu não falar. E mulheres, né? Assim, normalmente são mulheres. Fora o Raiz, que tá aí também, que também é um presentinho de Deus. Mas eu aprendi a olhar as pessoas com outro olhar. Com um olhar assim, como Cristo me olhou. Porque quando eu me vi despida, quando eu me vi nua diante dele, e me vi... Eu vi o meu enterro, na verdade, tá? Eu falei assim, Senhor, amanhã será o meu enterro. Quem vai estar no meu enterro? Porque assim, né? Eu quero ter um super velório, mas cadê meus amigos? Será que os meus amigos estão em contato para saber que eu morri? Ou será que eles vão saber depois de meses? Porque eu não tô fazendo muita questão de cultivar a amizade, sabe? Eu tava naquela época bem perseguidora, né? As mulheres que já foram traídas sabem como é que é. Aquele momento que você tá perseguindo, tá querendo saber exatamente o passo do outro e tá esquecendo de olhar para dentro de você e vendo que você é um sepulcro caiado, que você é uma pessoa podre e tá querendo achar o podre no olho na casa do vizinho, ali no outro, né? Então, quando eu comecei a ver, e ali começaram a cair algumas fichas, e aí eu comecei a ver como eu fui. Como é que eu posso dizer? Como eu não valorizei a vida, o ar, Entendi. né? A gente só valoriza aquilo que a gente perde, sabia? Você valoriza o ar quando você está com falta de ar. Você só valoriza até o andar, até o carro, quando o carro está quebrado. Você valoriza só a sua saúde na garganta quando você sente a dor na garganta, precisa falar. E o ser humano, ele é assim, ele só sente quando ele perde, né? Então eu comecei a olhar até as extensões do meu corpo. Eu comecei a sentir. Porque, gente, você sem intestino não é nada, né? E Deus, ele foi tão maravilhoso que ele me poupou da dor. Eu sou muito grata a ele. Porque, inclusive, chegou um determinado momento, como eles não tinha diagnóstico, o médico falou assim, a gente vai precisar fazer um último exame para ver se não é tumor. Por quê? Porque sem dor, não faz sentido. E em um dos exames eu fiz a tomografia, e aí em um dos exames a médica apertou e estourou a bolha. E aí eu comecei a ter febre. Então, quando ela estourou, aí eu dei aquele grito, aí finalmente saiu o grito. Aí então achamos o problema.
aí comecei a ter febre na hora. Assim, tava tão assim que eu já tive febre na hora, aí já fui correndo pra cirurgia. E, e a gente fica no nosso mundinho, tão ali quietinho, né? Só julgando o outro, achando que a gente é um pouco melhor. E, gente, isso é fato, tá? Quando você julga o outro, quando você começa a olhar muito o terreno do outro, é porque você acha que você é bom o suficiente, ou você vê o seu podre, mas você prefere ver o podre do outro para não olhar o seu e não tratar o seu, né? Então, eu comecei uma vida de intimidade com Cristo. E assim, eu vou falar pra você, rebelde, viu? Porque a bichinha aqui, assim, é só pela graça de Deus. Ele me fez assim, entendeu? Ele me fez assim. Eu nasci pra causar. Só que eu posso causar em obediência, né? É É, isso que eu aprendi. que E benção. hoje eu tô causando, mas em obediência. Dói mais do que aprontar, sabia? Dói Entendi. mais do que aprontar, porque quando você apronta, o prazer é imediato. Depois você fica com dor na consciência, mas eu já tive o prazer imediato. Mas na obediência você fala, poxa vida, ok, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E é o que eu falei, eu sou sanguínea, mas eu sou controlada pelo Espírito Santo. Que benção. E não é ausência de erro, tá? Porque eu ainda erro, mas eu Claro. erro menos e a orelha é puxada com mais gosto, com mais gosto. Desse dia que você relatou para cá, são quantos anos? Desse dia do livro para hoje? Então, 5? foi, ó, a minha cirurgia, ela aconteceu dia 24 de julho de 2017. Eu até perdi já. Foi em 2017. Cris, assim, sobre os outros autores do nosso livro, que eu já venho conversando, eu tenho percebido uma coisa, que realmente algo maior nos uniu. Eu não sei se você está aqui na live, se você acredita nisso, mas existe uma operação sobre nós, porque cada um que eu escuto, cada história que eu ouço, tem um elo que passa por ela e fala assim: olha, liga a sua vida para mim. Esse elo, para mim, é o Criador. Sim. Sabe, Cris? E você me contando aqui todas essas suas histórias, eu fiquei relacionando com a minha, do livro. Não é só sua imagem que parece com a minha irmã. Minha irmã ficou doente em 2017. Minha irmã também teve apêndice supurada. Mas o esposo da minha irmã largou ela por causa do câncer. São coisas. E aí foi o Detalhes, meu. né? E aí ela tinha ela tem dois filhos, e uma já faleceu, depois que ela faleceu também, ela faleceu. E essa história de dor que é a minha tem alguns encontros com a sua. E aí eu percebi com outra menina, que é a Mara, que também teve uma história com a dela, uma ligação com a dela. Sabe, são encontros mesmo que levam o nosso ser a entrar na plenitude. Foi, foi depois que eu vivi essa minha história de dor que eu também entrei no caminho plenitude. Mas, enfim, era só para fazer essa conexão aqui. E eu queria falar para quem está ouvindo a gente, aproveitando toda essa fala da Cris, aproveita o dia de hoje. Aproveita o dia de hoje para ter essa experiência de, não sei se vocês já ouviram essa expressão, necrológico, fazer o meu necrológico. Quando a Cris disse assim, eu vi o meu funeral, faça, pense no seu funeral, sabe? Porque você vai valorizar a vida. Pense o que as pessoas vão falar no seu funeral e trabalhe por isso hoje. Quando a Cris falou isso, eu me lembrei na hora dessa expressão. Milena, não ficou claro para mim. Então, assista um vídeo, um filme chamado Professor Substituto. A Cris foi falando e eu fui lembrando. O professor ensina os alunos, Cris, a fazer o seu velório.
Porque a gente tem medo da morte. E o cheiro da morte, que é a história da Cris, vai, eu espero, já está fazendo isso com você, te movendo a pensar nisso. E quando você voltar, você vai querer viver como essa pessoa, né? Vibrante. Vibrante. Quanto de altura você tem, Cris? 1,79. 1,79 de pessoa vibrante, pujante. De sorriso aberto, de coração aberto. Ah, minha amiga, muito obrigada. Eu estou aprendendo muito com você e eu queria perguntar para quem está aqui na live, Cris, o que a Cris te falou que mais tocou teu coração? Qual foi a frase que ela falou? A minha, eu já comecei a live falando as frases do texto dela, né? E aí eu falei algumas aqui que ela falou. Teve alguém que tem alguma frase aqui que marcou, que saiu da Cris? Uau, que live! Tem alguma palavra específica que ela falou que você quer guardar para meditar hoje? Aproveita. O dia já está caindo, né, Cris? A noite já está chegando. Foi maravilhosa. Cris. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer Te quer libertar. viver. Sabe, eu ainda falo com pessoas que... Eu falo filhos de crente, que acham que através da vida do pai vai receber salvação. Mas cada um buscando a sua intimidade e realmente olhando para si, parando tudo, para o mundo. Sabe por quê? Porque quando eu fui para o hospital, o mundo continuou. Você acredita? Me substituíram na empresa, cuidaram dos meus filhos, a casa continuou aqui, as dívidas continuaram, tudo continuou. Só eu que não estava mais aqui. Então, às vezes a gente faz tanta questão por tanta coisa e o mínimo, que é só o que Deus quer, que é você, né? A gente acaba não entregando. Ah, e outra coisa, eu deixei 70% dos meus problemas na mesa de cirurgia. Porque eu comecei a entender que era mais expectativas do que necessidade básica. Um exemplo. Eu falava assim, eu quero todos os meus filhos juntos. Eles têm que ficar juntos. E quando eu fui para o hospital, foi um filho para casa da avó, outro para outra avó, outra para o tio. Mas, na verdade, eu não queria eles juntos. Eu queria eles bem. Então, eu ficava enlaçando tudo, complicando, sabe? Tudo. Não, tem que estar tudo aqui, tem que estar tudo controlando tudo. E, na verdade, eu queria uma coisa básica. Eu preciso deles saudáveis. Hoje, a minha vida é mais leve. Uau. Porque eu não crio aquela âncora de expectativa. Então, por exemplo, eu entrego algo sem esperar de volta. Porque se alguém me trouxer de volta, eu fico surpresa e fico feliz. Então, eu não espero retorno. E isso me ajudou muito, 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 muito a ver a vida bem mais leve. Então, hoje eu tô aqui em casa, daqui a pouco minhas crianças vão sair. Tá com denguinho, eu vou lá, dou um denguinho, já conheço meus filhos pelo olhar, pelo cheiro, assim, pelo o ato. Tem vezes que o meu filho do meio, ele é pimenta, né? Então, às vezes ele passa, o olhar dele, eu já pego e falo, volta aqui, o que você fez? Ele, nada, mãe. Eu falo logo, o que você fez? Nada, mãe. Aí eu só faço assim. Aí, mãe, eu fiz isso, isso, isso. Pelo olhar, eu conheço ele. E Deus, ele age da mesma forma. Ele conhece a gente pelo olhar. Ele conhece a gente pelo cheiro. E a gente insiste em tentar enganar a gente e a Deus. Então, uma coisa que pra mim... acho que foi a virada de chave mesmo. Falei, Senhor, eu não presto. Eu sou assim. Mas eu quero uma vida íntegra. Me ajuda. Então, eu comecei. De manhã, eu falava, Senhor, me ajuda mais um dia. E à noite eu entregava, Senhor, muito obrigado por esse dia. E eu comecei todo dia, todo dia, todo dia, todo dia.
E ainda continuo. E até chegar a hora em que eu irei, né? Eu vejo que eu já... eu não, é uma coisa muito importante, tá? Ah, Eu não tenho pressa de ir. Eu quero muito conhecer a Deus. Mas eu sei que meu tempo aqui na Terra, ele é uma dádiva. Então, enquanto eu puder ficar, eu vou ficar e vou fazer e vou ser a mudança que eu quero que os meus filhos tenham no mundo. Eu preciso, na verdade, quando a gente fala de filho, eu falo de responsabilidade. Então, eu comecei a ver meus filhos como a minha missão. Então, hoje, por exemplo, eu divorciada, preciso fazer um monte de coisa. Só que eu vejo a minha filha me olhando. E há uma tendência dela ser. Como é que fala? Dela ter aquele lado. Tem um nome que dá, eu esqueci agora, vamos lá. Me ajuda aí, gente. Cadê fala aqui? o... Fala a Me ajuda cena. aí. Como é que é o nome que dá? Quando a mulher ela tem aquele ar um pouco mais masculinizado. Eu esqueci Uai, o nome. Mas, enfim. Hoje eu tento ser o mais feminina possível porque eu sou referência da minha filha. E aí hoje eu vejo ela cruzando a perna e falando, não, não, não. Eu falei, é isso aí, então tá dando certo. certíssima. E aí eu estou tentando, estou aprendendo muito com eles. A escrita, ela me ajudou muito a entender algumas situações que às vezes você vive e acaba não parando para pensar, né? Acaba não meditando sobre aquilo que você viveu. Porque a gente vive livramentos diário. A gente Sim, vive situações que a gente... Nossa, eu agradeço a Deus todo dia por várias coisas, que sabe? legal. E eu aprendi a agradecer Ele porque quando você vê a escassez, quando você vê a falta, aí Ah, você vê que tudo é luxo. Então, por exemplo, hoje... eu falo que assim, até a minha situação tá um pouco diferente, porque eu me sinto a mimadinha de Deus, sabe? Eu falo assim, eu me sinto a mimadinha de Deus, porque é tanta coisa que às vezes eu só penso e falo assim, seria tão legal se fosse assim, pá, acontece. Eu falo, uau, meu Deus, que legal! Sabe, sim, sem me achar merecedora, né? Eu sei que eu sou merecedora, eu sou filha amada de Deus, mas tem coisas que ele me surpreende, que é coisa assim que eu não tô esperando, e de repente eu falo, uau! E eu sei que a vida e a morte está sob o cuidado dele, né? é. Ele que dá o ponto final, A gente né? só Então, precisa agradecer, né, diariamente. agradecer e fazer a nossa parte também de eu não Sim, guardo mais eu te amo, eu ótimo. não guardo mais eu te amo, entendeu? Então eu falo, eu amo sua vida. Se eu não amo, eu não falo, mas eu também não maltrato. Não sou assim, tô distribuindo amor para todo mundo. Não, também não é assim, né? Também não é bagunçado assim, né? Entendo. Entendeu? Mas Gente, assim, hoje eu não guardo quando eu sinto. Entendeu? Eu já. bom. Olha, uma coisa que a Cris falou que pode te inspirar e eu quero provar, ela falou assim, a escrita me ajudou muito. Olha aqui, ó, meus 3 cadernos de escrita dos últimos anos. Que linda! Esse aqui é desse ano, estou fazendo. A Ah, escrita, gente, os 3. E eu retomei depois de entrar no meu caminho à plenitude. Porque eu tinha show! esse hábito desde criança, mas eu tinha largado. Então, escrever, gente, você bota para fora aquele sentimento, às vezes você vê assim, é uma experiência agradável. Faça isso, pense nisso, se dedique. É, E você vai ver como isso é curador, curativo. Como isso te cura. Você vai perceber. Só para valorizar sim. isso. Amiga, vamos caminhar para o nosso final. Eu queria te pedir Vamos. uma palavra final para quem está ouvindo aqui. Teve um rapaz que escreveu, eu achei interessante. Ele escreveu assim: eu pensei que ia assistir uma live normal. Uau! Mexeu com minha mente. Parabéns, abençoados, pela live. Esse era o objetivo, assim, né? E aí eu falei no início que a gente queria tocar
deixar Deus nos usar para tocar o coração de alguém. Amiga, vamos caminhar para o final e diga aí Vamos. seu conselho para gente, sua dica para gente que nunca teve essa experiência assim do próprio corpo, sabe? Essa sensação de morte para hoje, assim. O que você diria para nós, para que a gente não chegue em uma simples frase, para que a gente não chegue nesse estado? Assim, eu já cheguei, talvez, né? Você não precise, use a minha história. Eu acredito que numa simples frase, assim, não seria capaz de. É porque eu fiquei muito. Não é complexo. Ao mesmo tempo que eu sou muito. Pá, né? Eu falo muito. As coisas muito práticas. Tem coisas que ela é muito delicada, mas assim, eu Ah, aconselho a fazer hoje, por exemplo, hoje. hoje. O que você falou, né? Fazer o seu próprio enterro, né? Assim, se eu morresse hoje. Parada cardíaca, se eu, você acontece qualquer coisa, né? Não fica nem imaginando coisas ruins, mas assim, fechei os olhos agora. Será que eu vou? Para onde será que eu vou? Primeiro, será que eu tô com intimidade com Cristo suficiente para estar com Ele? Né? Então, esse é o primeiro sinal de investigação. Porque ali eu tive certeza da minha salvação. Porque ali eu sabia para onde eu ia. Eu sei aonde que eu ia chegar ali. Certeza. Então, ok. A salvação, para mim, estava convicta. Mas será que eu fiz a minha missão? Será que eu cumpri? Né? Então, eu acho que perguntas agora, ela vem bem a calhar. Né? Então, assim, será que hoje eu falecendo, os meus filhos, eles vão ter o suporte que precisam? Será que eu tô satisfeita? Eu tô feliz? Eu tô feliz hoje? Eu vou morrer feliz? Hoje eu posso dizer para você tranquilamente, Mi, hoje eu morro feliz. Se eu morrer hoje, eu morro feliz. E assim, eu com certeza eu vou abraçar a Deus e falar, Senhor, obrigado pela oportunidade, porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Teve um momento na pandemia que eu falei, Senhor, obrigado, eu já posso, já pode me levar. Querendo ter autoridade de novo, né? Já pode me levar. Mas assim, uma autoinvestigação. Auto-investigação. Você fazer uma autoanálise e sem assim, sem necessidade de aprovação. Eu comecei a lidar com os meus vícios, né? Primeira coisa que eu comecei a fazer foi ver meus. Todo mundo tem vício, gente. Não adianta falar. Eu Verdade. não tenho vício. Eu não tenho vício. Todo mundo tem seu pecado predileto. Se é humano, tem. Se não é, ok. Então eu comecei a olhar os meus vícios e comecei a falar, a tentar ser mais dona das minhas atitudes e menos, como é que fala? Menos vítima. Menos vi. Eu deixei o vitimismo de lado e falei, mano, não, é o seguinte, eu vou lutar com todas as forças e eu sou responsável. Então eu comecei a olhar para Deus e falar, Senhor, eu sou responsável, você sabe que eu tenho esse problema, me ajuda. E comecei. E caí e levantava, Senhor, me perdoa, tô indo. Senhor, me perdoa, eu tô indo. E comecei a fazer mas assim, esse papo muito reto, muito direto. E não como um Deus longe, mas como um Deus amigo. Então, por Entendi. exemplo, aqui, eu sinto que ele tá aqui, entendeu? Então, assim, essa presença, ela me traz uma segurança e me ajuda justamente no meu pecado predileto. Porque aí, nesse momento, dá aquele alerta, ó, tem certeza que você vai? Então, aí a luta, ela já é mais, por isso que eu falo que a obediência, ela tá doendo mais do que a desobediência. Mas o benefício da obediência está sendo muito maior do que eu tentar fazer com as próprias mãos. Porque antigamente eu estava fazendo com as minhas mãos e esquecendo o espírito, né? Eu não fazia divisão de corpo, alma e espírito, né? Eu colocava ênfase no corpo, a alma mandava, o espírito ficava em segundo plano. Tanto que eu falei, Senhor, só resta a ti, né? E hoje não, hoje é espírito que domina a alma, que tem que dominar meu corpo. Então essa Uau. constante, diária, que eu tô
tô lutando e assim, sem medo de errar. Ah, uma outra coisa. Ah, Eu tinha uma outra palavra, né? Para quem acha que não pode errar, você tem que se perdoar pelo erro do passado e sair do passado. Errou no passado? Errou, todo mundo erra. Você é ser humano, você erra. Bola pra frente. Então, se perdoa, porque às vezes não é questão de perdoar o outro, é questão de perdoar a si mesmo. Então, assim, você se perdoa e sai daí. Porque Deus, ele dá as condições, mas ele não faz por você. Porque existe aquele detalhezinho do livre-arbítrio. E é esse danadinho que faz com que a gente responda por todas as ações, né? entendi. E ele tá sempre ali, ó, esperando a gente, como um pai amoroso, que nunca desiste da gente, né? Uau. Nunca desiste. Mas ele precisa de uma ação. Então, assim, olha para dentro, se corrige rápido. E não é assim, ai, eu vou fazer uma faculdade de teologia para conversar com Deus. Não! 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 É assim, Não. Deus, eu tenho um problema de glutonaria, eu não consigo parar de comer. Eu quero parar de comer, me ajuda. E seja intencional, entendeu? E parte pra cima. E assim, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero estar contigo. Me ajuda, me ajuda. Dobra o joelho e ele vai sentir o cheiro do seu coração. Deus é Uau. um pai muito amoroso. Ele nunca vai negar para você o seu pedido, porque está escrito na Bíblia: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Só que tem uma coisa: ai de você se pedir, porque você vai conseguir. Só que talvez não seja do jeito que você quer Nem no tempo. e nem no tempo. Então, ai de você. Que Quer pedir, pede, recado. mas pensa direitinho o que você vai pedir, que ele vai dar. Mas Que se recado. aproxima dele. Se aproxima dele e faça assim, ó. A mudança que você quer no mundo começa em você. Em você. Ah, eu Que quero que o recado. mundo seja melhor. Então seja você uma pessoa melhor para você. Seja gentil com você. Ai, tá doendo demais. Tá doendo, então sai daí logo. Por que você tá insistindo? Ai, fulano não me ama. Dane-se, fulano, se ame. Porque se não é que a pessoa não te ama, é que você não se ama o suficiente, por isso que você tá ali aguentando isso. É isso. Entendeu? É isso. Amiga do céu, que live! Como diz o coleguinha, que live! Pensei que ia ser uma live normal. Agora, amiga, me diga, você está fazendo mentoria para mulheres, para pessoas no geral, e qual é o nicho da sua mentoria? Me conte. É, eu comecei a entender que eu precisava transbordar em algumas áreas da vida, né? Então, Ok. eu sou expert em network, né? Então, são 21 anos de experiência, né? Em network, comercial e plano de negócio. Tanto que a minha empresa, o plano de negócio foi eu que desenvolvi e eu fiz alguns outros planos de negócio. Por quê? O plano de negócio é tão importante que teve uma empresa que o resultado final dela foi: é melhor não abrir. Porque você tem que decidir o que você quer. Então, por exemplo, o meu diretor, na época que eu estava trabalhando, ele falou assim: eu quero ganhar dinheiro rápido. Eu falei, então, ok, vamos abrir um plano de negócio. E aí ele falou, desenhei tudo, fiz toda a análise SWOT, e apresentei para ele. Falei, olha, só que lucro você vai ter daqui a 5 anos. Aí ele falou, não, eu quero dinheiro agora. E aí a gente fez um outro plano de negócio, a gente viu que ele ia ter resultado rápido. Nós fizemos o MVP e realmente a gente já sabia as dores. Então, eu faço a mentoria, né, de plano de negócio, justamente para você desenhar o seu plano de negócio e saber exatamente se vale a pena continuar. Que eu acho que essa é a pergunta mais importante, né? Porque Certo. tem investimento, tudo. Então, você tem que tomar cuidado com os recursos, com as sementes, né? De vendas, né? Vendas em network e ativação feminina. Né? Recentemente aconteceram aí alguns movimentos e eu entendi que realmente, às vezes, a mulher ela se trava. Sim. Tanto por bloqueios, quanto por autossabotagem. Certo. E aí eu comecei um movimento, mas foi um movimento tão assim, e a mulherada ficou doida. E aí o pessoal começou a pedir mentoria. Eu quero, preciso ter mentoria, né? E isso daí depois
vocês me chamem no particular, quem quiser saber um pouco mais, porque tem homens aqui, então eu explico no particular. Entendi, Mas entendi. é ativação feminina e só a dica. O nome da ativação chama Fire. Pai, Não preciso falar mais nada. certo. Legal, Então, Cris. Então, então mentoria assim, de negócios, mentoria para mulheres, de ativação feminina e de network. Certo. E as palestras, amiga? Quais são os seus temas que você está falando, que você pretende falar? Conte-nos tudo. Normalmente eu falo sobre a minha jornada de empreendedorismo, né? Também tem essa área de empreendedorismo, porque a gente anseia pelo empreendedorismo, só que quando a gente vai para o outro lado da mesa, chega uma hora que a gente fala, ok, e agora? Né? Eu tenho uma cabeça de CLT e agora estou como empreendedora. E é nesse momento que muitas desistem. Então eu falo sobre essa jornada, sobre essa aceitação, sobre esse movimento do divórcio, pós-divórcio, que não é o final, é apenas o começo. E outra, eu sou contra o divórcio, tá? E através do meu divórcio, 2 casamentos foram restaurados. Por quê? Não é sobre você querer exatamente do jeito que você quer, mas é sobre você demonstrar amor a partir do momento que uma pessoa não quer, ela vai estar ali para quê, né? Então, assim, você tem que se resgatar. Então, na verdade, se vai haver... se uma não quer, é divórcio. Mas se as duas querem, mas tem alguma coisa que está impedindo, então dá um tempo, sabe? Então, a gente tem... a minha fala com essas mulheres, que eu falo com a mulher, tá? Nesse sentido. É uma conversa não para você ser capacho, mas para você realmente ser intencional e ter sabedoria. Que a sabedoria feminina ela é muito importante pro casamento. Né? O homem, ele é o líder, sim, mas a mulher, ela é a opositora idônea. Então, ela tem que se posicionar como opositora idônea, sim. Ela não tem que concordar com tudo, mas também não tem que ser feminista. Eu sou contra o feminismo. Eu também. Tá? Então, eu acredito que dá para se ter um casamento muito bem feito e os 2 papéis, eles são importantes. Né? Tanto que eu vou casar de novo, tá? Amém. Eu pretendo casar, só que no tempo certo. E isso, né? Só Deus sabe quando. Mas eu tenho as minhas falas, elas acabam indo por triando esse caminho da minha experiência, da minha jornada, né? Que bênção. É isso, a autoridade é na nossa jornada mesmo, né? Então, amiga, obrigada. Você que ficou aqui até agora, vou deixar os contatos da Cris na descrição do vídeo. E, Cris, Deus te abençoe, você e sua família. Eu vou querer, quem quiser, a mentoria dela, as palestras dela e o livro dela também, né? A gente está vendendo o nosso livro também. Ela, eu e todos os outros 32. Isso, exatamente. Vamos tirar um print do livro, amiga, junto. Bem, eu nem... Ixi, não vou conseguir. Alguém... Deixa eu ver se eu consigo. Vai. Abre na sua página. Você consegue abrir aí? Sumi. Abrir na minha página? Pera. Calma. Tava na sua marcada. Eu não tava na minha. Achei. Tá vendo? Aqui. Você tem que ser intencional. Aí, ó. Eu não consigo fazer as 2 coisas, tirar o print, deixa eu ver. Eu vou desligar também. Consegui. Alguém da minha equipe, por favor! Isso, ótima ideia. Ótima ideia. Tirou? Cris, Pronto? obrigada. Eita, ninguém me fala. Amor, Jaque, beleza. Tirei. Obrigada, bombeiro. Gente! Esse é o Raiz. É um outro presentinho de Deus aí que foi apresentado. A Tati também, tá vendo? O pessoal tá... Obrigada, antenada. Obrigada, gente. Deus te abençoe, minha querida. Prazer enorme te receber aqui, viu? Amém. Venha, Brasília. Obrigada pelo convite. Beijo, fique bem. Beijo nas crianças todas, na sua família, nos seus irmãos, seu pai, sua mãe. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, Boa noite. gente. Tchau, tchau.